Voltamos com o segundo vídeo da série Marketing Básico Bem Feito. E o tema de hoje, que nós estamos falando lá no grupo, se você quer participar do grupo, por acaso você caiu aqui nesse vídeo e você não sabe de que grupo eu estou falando, deixa uma mensagem, né? Porque aí a gente pode conversar sobre você participar do nosso grupo de Marketing Básico Bem Feito. Mas essa aula aqui, ela vai ser baseada no nosso exercício da semana passada, que a gente falou sobre narrativa pessoal, e aí vocês trouxeram os elementos de narrativa pessoal de vocês no exercício que a gente deixou. Esse vídeo está disponível aqui no canal. E a gente vai continuar falando sobre narrativa pessoal, mas para a gente desembocar num outro assunto, que é complementar a esse, que é editorial. As pessoas normalmente ouvem ou não essa palavra, ela é muito comum no meio jornalístico. Quando você tem um jornal, né, você tem editorias, que são os assuntos diferentes que você aborda ali dentro daquele jornal. Então, você vai ter a editoria de política, a editoria de cultura, a editoria de esporte, e assim você vai dividindo em temas que estão dentro da proposta daquele veículo de comunicação. Então, quando a gente fala de fazer marketing, a gente também, de alguma forma, fala sobre linha editorial, porque você tem que definir sobre o que você vai falar, né? Não é exatamente sobre o que você quer, porque você tem algo para vender, principalmente se você está com um negócio, com um produto, e aí isso passa por entender o que o seu cliente precisa que você saiba sobre ele. Então não é muito sobre o que você quer falar, a não ser que seja uma coisa muito pessoal, um projeto muito pessoal. E aí você tem essa liberdade. Mas quando a gente está falando de negócios, passa por esse filtro. Entender o que o meu cliente quer saber de mim, o que é importante que ele saiba de mim para que ele fique convencido a se relacionar comigo. E isso vai definir as minhas linhas editoriais ou a minha linha editorial, porque às vezes, a depender do projeto, a depender do negócio, é válido que você fale de mais de uma coisa. E aí a gente já cai aqui numa pergunta que é muito frequente, que é: Sharon, eu tenho meu Instagram pessoal, eu tenho a minha rede social pessoal, e agora eu quero começar a vender algo, eu preciso criar um outro perfil? Depende de como você vai construir essa sua narrativa pessoal. Às vezes, o produto está muito relacionado com você. Então, às vezes você encaixar o teu negócio, encaixar o teu produto ali dentro do teu perfil pessoal vai até ajudar a vender mais, porque vai trazer pessoalidade, vai trazer autenticidade, mas às vezes não, às vezes por uma análise completa de quem é você, de como você se comunica, você vai entender que não, eu não quero, eu quero só vender aquele produto. Vou dar um exemplo. Você está abrindo uma loja de roupa. A pessoa, ela não necessariamente precisa saber quem é você, o que você faz para comprar a roupa. Se a blusa tiver ali, tiver com as informações, tiver com um fluxo fácil para a pessoa clicar, falar com o vendedor, pegar a blusa e sair, não necessariamente ela vai precisar de uma super narrativa em volta e saber quem é a vendedora e saber o que... Não. Você pode ser uma pessoa que nem gosta de moda e abrir uma loja e montar uma narrativa ali em volta do produto. O produto é o centro e acabou. Mas dentro dessa linha de moda ainda, você pode ser uma pessoa que ama moda. Você pode ser uma pessoa que sempre foi a mais bem vestida. E por causa disso, você resolveu abrir uma loja para viver da sua arte, para viver daquilo que você gosta. Então, as pessoas que já te conhecem,
elas já te elogiavam as roupas que você usa, os looks que você usa, só que aí o que você faz? Você transforma isso num negócio. Você fala, agora as roupas que eu acho pra mim, eu vou começar a vender também. E aí faz sentido você trazer isso dentro do seu perfil. Às vezes você vai até criar um perfil extra para que a pessoa consiga chegar direto, comprar direto e sair. Mas às vezes vai fazer muito sentido estar dentro da tua rede social. Então tudo isso passa por esses dois assuntos que eu tô falando: narrativa pessoal e definição de linha editorial. Dado esse início, agora eu vou falar com vocês sobre coisas importantes quando você está definindo como você vai se apresentar para as pessoas. Porque, de novo, mistura esses dois assuntos. Vou começar pelo primeiro tópico. A gente falou na aula passada sobre a importância dos dados. Os dados que você tem montam aquilo que você vai vender e a forma como você vai apresentar, como você vai definir o que é importante na hora de vender o seu negócio, de vender o seu produto. Isso tudo vai te levar a montar o seu roteiro, né? E aí a gente colocou lá a atividade que era você se apresentar em 30 segundos, no máximo 1 minuto. É aquela pergunta: quem é você? O que você faz? E isso passa por você entender o que é importante, o que está dentro da tua linha editorial, o que você quer que as pessoas saibam sobre você. E aí, trazendo alguns dados aqui para você imaginar como seria fazer essa apresentação, um roteirinho básico, né? Você começaria falando quem é você, dados básicos, seu nome e dados básicos que são importantes ali. Às vezes, será que a sua idade é importante? Porque às vezes, se você é mais velho, você tem mais experiência, né, na sua área. Então, às vezes, dizer a sua idade vai ser importante, mas às vezes, se você é novo, não vai agregar muito, então não precisa da tua idade, sabe? Outra coisa, onde você mora. Às vezes, se você tem um negócio local, dizer onde você mora vai ser importante, porque vai localizar a pessoa. Ela é dessa cidade. Então, se ela tem um negócio local, por exemplo, um restaurante, a pessoa já vai saber que é naquele lugar. E mesmo se não for, aí você já vai localizar, entendeu? Essa parte você vai dar elementos seus que te ajudem a vender o produto no final. Então, você analisa o que é importante a pessoa saber. Às vezes é onde você se formou, você vai dizer a sua profissão, mas você vai dizer onde se formou, porque é relevante, porque às vezes é bem, por exemplo, cozinha, né? Estamos falando de cozinha. E aí vamos dizer que você fez um curso na Le Cordon Bleu, que é uma escola de culinária muito famosa. Às vezes falar isso vai te ajudar, mas às vezes não, você não fez, mas você tem a profissão. Mas o nome do lugar onde você estudou não vai fazer muita diferença na apresentação. Então não foca nisso. Mas você vai pegar elementos que são importantes. Normalmente é o seu nome, normalmente é o que você faz. E aí você tenta deixar o mais curto possível, dar um título, dar um nome para aquilo que você faz, que às vezes você faz muitas coisas. Então toma cuidado para não jogar uma lista de coisas assim, que você vai deixar a pessoa confusa. Qual é a principal função que você quer que a pessoa preste atenção em você? Se eu fosse falar tudo que eu sei fazer dentro de comunicação, seria um texto enorme. Mas hoje, o que eu estou focando na minha carreira e na minha empresa é a Sharon, consultora de redes sociais e estrategista de comunicação. Então é isso que eu vou falar, porque é isso que eu quero que as pessoas saibam. Pode ser que num outro momento, numa outra conversa, alguma outra função minha venha à tona, mas é essa que eu quero porque tá dentro dos meus negócios, tá dentro do que eu quero vender. E aí você vem com o problema que você resolve, né? Normalmente, você escolheu aquela profissão ou aquela especialidade dentro da sua profissão por algum motivo.
Você não é só fonoaudióloga, você é fonoaudióloga infantil especializada em atendimento de famílias com crianças com TDAH. Então, essas especificidades são o que você quer atrair para você, clientes nesse mesmo perfil, porque quanto mais os seus clientes têm o mesmo perfil, melhor é para você atender, porque você já conhece, você já tem mais informação, então você vai afunilando para facilitar a sua própria vida, porque aí você vai continuar pesquisando naquela mesma área e continuar melhorando seu serviço, mas num tópico só. E por outro lado também, isso já vai definindo a tua narrativa. O que as pessoas podem te perguntar? Para que assuntos elas podem contar com você? Porque você não vai dar conta da sua área inteira. Apesar de você dizer que você é fonoaudióloga, pode ser que apareça um outro assunto. Ah, mas e adulto, e idoso, e grávida? Sei lá, podem aparecer outros tópicos que a pessoa pode te perguntar. Mas essa clareza de ter um assunto, de ter um tópico que você defende, por exemplo, uma nutricionista, ela pode ser uma nutricionista focada em esporte, e aí ela gosta já de esporte, às vezes está relacionado com a própria história da pessoa, e aí ela quer atender mais pessoas, sei lá, do fisiculturismo, pessoas, atletas de outras modalidades, mas ela tem essa especificidade que é diferente do atendimento, por exemplo, com obesos. É um tratamento diferente, é um público diferente, é um comportamento diferente. Então você escolhe porque isso te ajuda a definir, porque senão um dia você vai falar de obeso, outro dia você vai falar de fisiculturismo, outro dia você vai falar de anorexia e você vai atirar para todo lado, mas não necessariamente você vai conseguir ter resultado. A não ser que essa seja a sua estratégia, mas aí é um outro campo. Eu não indico, tá? Eu indico você escolher um problema, falar daquele problema, porque outros problemas podem surgir em volta. E aí você vai pescando ali, mas tenta conversar sobre um assunto. Aquele que mais te afeiçoa. Porque aí você vai trazendo elementos em volta daquilo, engrossando o caldo. Então, você vai apresentar esses elementos, mas também tem uma ordem que você pode seguir. Você dá seus dados, você dá sua credencial, eu sou fulano de tal, eu trabalho há tantos anos na área tal, ou eu sou da profissão X e eu defendo a bandeira X, ou eu trabalho com a especificidade X. E aí você vem um pouco para sua história. Como eu cheguei aonde eu estou, né? Às vezes são anos trabalhando, aí você vai dar essa credencial dos anos. Às vezes vai ser porque você trabalhou num lugar que é famoso, aí você dá o nome desse lugar famoso que você trabalhou. Você vai pegar alguma credencial e contar um pouco da sua história. Às vezes foi algo que você viveu. Ah, eu me acidentei, quebrei um osso, uma parte do meu joelho, passei por 1 zilhão de cirurgias e houve complicações, então eu mesma fui me especializar para entender o que aconteceu comigo e me apaixonei pela área da fisioterapia e hoje eu sou fisioterapeuta. Normalmente a gente tem alguma história com a nossa área e aí é legal trazer algum elemento ou não, só se couber, você traz um pouco para dar pessoalidade. Ou às vezes você não tem uma história, mas você tem um dado. Vamos dizer, você está trabalhando lá com nutricionistas, você é nutricionista, você escolheu a sua área e aí você traz algum dado. Ah, eu escolhi o fisiculturismo, eu escolhi trabalhar com um nutricionista focada no esporte e dentro do esporte eu escolhi o fisiculturismo porque eu vi que
essa é uma área que eu já gostava, era um esporte que eu já acompanhava e eu vi um crescimento da demanda por mais pessoas estarem interessadas em se apresentar em palcos de fisiculturismo. Então eu vi essa demanda e eu escolhi essa demanda para ser minha, para ajudar essas pessoas. Então, normalmente a gente tem alguma historinha, alguma coisa que a gente consegue trazer ali e mostrar que a gente sabe do que a gente está falando, que a gente tem familiaridade com aquele assunto. E aí é muito importante, porque a gente não tá falando à toa, a gente não tá falando só porque a gente gosta de falar, a gente está se apresentando com um objetivo, que é vender. É muito importante que o final da sua apresentação, ele encaminhe a pessoa para entender um pouco mais do seu serviço e saber onde saber mais sobre o seu serviço. Ficou engraçado essa frase, né? Saber mais sobre onde saber mais do seu serviço. Por quê? A pessoa precisa, no final da tua apresentação, ter um pouco de noção de com quem você atua, que público você atende, onde mais ou menos, se tem limitação geográfica ou não. Ela precisa às vezes ter um pouquinho de esboço de como funciona, porque às vezes é uma coisa muito específica. Por exemplo, assessoria de imprensa. Essa não é uma expressão muito famosa. Às vezes é, mas a maioria das pessoas não conhece. Então isso é um termo que dentro do jornalismo é muito claro. O que faz um assessor de imprensa? O assessor de imprensa é aquele que pega a demanda do cliente e tenta levar isso para a imprensa. Tenta fazer com que o cliente dele saia no jornal, saia numa TV, dê uma entrevista no rádio. Esse é o papel do assessor de imprensa, mas nem todo mundo tem essa noção. Então, às vezes, você vai ter que desenhar um pouco mais para o teu cliente, a depender do que você faz, se não for muito claro. E aí você vem com um pouco desse desenho, né, elementos importantes, e você finaliza indicando um caminho para ele, indicando, às vezes é um produto que você tem pronto, né, vamos dizer, eu tenho o básico bem feito, então eu posso finalizar encaminhando as pessoas para esse básico bem feito, para a pessoa participar. E agora eu tô com esse grupo, o básico bem feito, a gente trabalha o marketing de uma maneira simples, direta, objetiva, inicial para quem está começando, e eu tô com essa turma e aí eu já dou a data ou digo para a pessoa, olha, me manda uma mensagem no número X ou deixa a mensagem aqui nos comentários que eu entro em contato com você se você estiver interessado, entendeu? Você tem que ter o pitch, que no marketing a gente chama essa chamada final de pitch. Nem sempre é vender, nem sempre, às vezes, a depender do contexto, você já vai dizer para a pessoa, é tanto, ou então, vamos dizer, você tem uma hamburgueria, e aí você está explicando a hamburgueria inteira, você fala, nossos sanduíches, eles são maravilhosos, eles são e eles começam a partir de, sei lá, R$16. E aí a pessoa já sabe, não é tão caro, talvez eu queira, ou se isso é o que você quer chamar atenção, né? Então, alguma coisa você já deixa fácil, você pode encontrar no Instagram X ou então no telefone X, se vocês precisarem. Aí é legal, né? Se você tá presencialmente com a pessoa, ter um cartãozinho, ter alguma coisa que você possa mostrar, ou sempre ter o arroba do Instagram, ou então alguma coisa que você deixe algo para a pessoa, que ela saiba para onde ir e onde achar mais informações sobre você. Entenderam? Então, roteiro é muito importante. O roteiro ele vai definir para onde você vai. Nesse roteiro vão aparecer as coisas principais. Então, um elemento que ele é muito comum, eu vou até trazer logo ele aqui, que eu tinha colocado na nossa lista, as informações que você tem, né? Informações sobre o teu cliente, que vão definir o que você vai apresentar para ele.
E que também vão definir uma coisa que é muito comum nas empresas, que é visão, missão e valores. Se você já passou por esse processo na sua empresa, aqui você coloca essas informações já, porque você já sabe qual é a sua visão, a visão da empresa, você já sabe qual é a missão e você já sabe quais são os valores. E esses textos, eles não podem ser coisas genéricas. É muito comum quando eu vou ouvir um cliente para saber visão, missão e valores, às vezes são umas coisas genéricas, fez só para colocar num documento, fez só porque, sei lá, algum órgão estava exigindo, mas não. Isso aqui, quando isso aqui está bem definido, foi bem estudado e você tem dados, você define isso aqui, te ajuda para tudo. Te ajuda para você fazer uma apresentação, te ajuda para definir as ações que a empresa vai tomar. Lembrando aqui, tá, gente? Eu sempre vou dividir você do seu negócio, né? Isso não é só na hora da economia, né? Que diz assim, ó, não mistura a conta PJ com a conta PF. Não é só nessa hora. O seu negócio, por mais que ele ainda, sei lá, às vezes ele ainda não seja o ponto principal, ele ainda não seja a sua renda principal, mas quanto mais bem desenhada a sua empresa tiver, mais fluido vai ser. Você só volta para isso aqui e você consegue montar o seu texto, entendeu? Então, se você tem visão, missão e valores, vai lá, vai ver essa lista se está de acordo com o que você tem de informação sobre a sua área para montar essa apresentação, porque quanto mais coesas as informações estiverem, mais você passa credibilidade, entendeu? Porque o que você fala bate com o que está escrito nos seus documentos, que bate com o que a pessoa vê quando ela chega no seu negócio local. Quanto mais coeso, melhor, que bate com o que a sua equipe às vezes está falando. Todo mundo falando a mesma língua, você fortalece a sua marca, você fortalece a narrativa, ok? Então já falamos sobre visão, missão e valores que estão dentro desse roteiro, né? Seja para você se apresentar em 1 minuto, seja para você montar uma coisa maior, sabe? Às vezes você vai dar uma palestra, né? E você vai trazer a sua narrativa nessa palestra. Então tem que ter esses elementos básicos. E aí tudo isso vai vir do treino. O treino é o que vai fazer você ter mais clareza, vai fazer você lapidar esse texto de apresentação e até ter clareza na sua mente. Tá batendo o que eu tô falando com o que eu realmente quero falar? Essa narrativa pessoal, ela é construída com o tanto que você já lapidou esse texto, lapidou essa apresentação, certo? Quanto mais você treinar, quanto mais você tiver informação, melhor. Porque muitas vezes essa apresentação de 1 minuto, ela vai te levar a perguntas sobre o seu negócio. Você sabe responder as perguntas do seu negócio? Você sabe dar as informações, se dá, sei lá, se você trabalha, ser massagista. Você sabe, se a pessoa te perguntar qual é o valor da tua massagem, às vezes você até sabe. Aí ela pergunta, mas se eu fechar um pacote com 8 massagens, com 10 massagens, você nunca fez esse cálculo. E aí você perde, porque as pessoas, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de analisar que vai além do que a gente fala. Pode prestar atenção, quando você está ouvindo o outro, você não presta atenção só no que ele fala, você presta atenção em como o rosto dele se comporta, em como o corpo dele se comporta. Você também presta atenção se ele faz silêncio. Por exemplo, se eu perguntar dessa massagista, tá, eu quero fechar um pacote com 8, tem desconto? Às vezes, se ela nunca pensou nisso, ela vai ficar assim, ela vai levar uns segundos e às vezes ela vai responder de uma forma que não vai ser boa pro negócio dela. Às vezes ela vai dar um desconto só pra por incômodo, por vergonha de não ter pensado antes. Ah, sim, tem sim. E aí às vezes vai dar um desconto que não era pra dar, que não vai bater lá depois no financeiro dela.
Depois o contador vai chegar, moça, mas o que aconteceu aqui? É porque eu fechei o pacote. Que pacote? Eu não tinha pacote, eu inventei o pacote de última hora. Tudo isso influencia no final. Se você for lá para o financeiro, qual vai ser o caminho? Vai ser o da volta, né? Que você vai definir o preço pensando já nos pacotes. Tudo vai ser uma grande montagem de narrativa pensando nos custos, pensando, entendeu? Você vai dar desconto já calculando outras coisas junto, para você não ter prejuízo. Então, quanto mais você souber do seu negócio, quanto mais você pesquisar, quanto mais você conversar com seus clientes, conversar com seus possíveis clientes, pesquisar sobre a sua área, mais você vai conseguir montar e melhorar a sua apresentação. Não é para esperar ter 1 zilhão de informações, monta hoje, monta com o que você sabe, monta com o que você tem, mas continua estudando para que aquilo vá se formatando, para que você vá adaptando esse texto. E quanto mais vezes você se apresenta, mais fácil fica. Mais eu tiro uma informação, eu coloco outra informação e aquilo vai ficando fluido. Tô te falando. E aí vem aquilo que eu acabei de falar, que a gente não olha só o que a pessoa fala, a gente olha o todo. Olhando o todo, existe uma coisa muito importante que é a modulação vocal. O que é a modulação vocal? É o jeito com que eu falo. Às vezes eu posso falar mais baixinho, às vezes eu posso falar gritando, às vezes eu posso falar com raiva, às vezes eu posso falar bem mansinha. E tudo isso comunica, correto? E aí, quanto mais você entende as palavras que você, mais familiarizado você está com as palavras que você quer falar, mais fácil é definir que horas eu vou ser mais intensa, que horas eu vou ser mais meiga, que horas eu vou ser, sei lá, às vezes eu vou expressar um sentimento de raiva. Vamos dizer que você é uma advogada ou um advogado e você atende casos de violência doméstica porque você veio de uma família onde houve histórico de violência doméstica. Às vezes foi seu avô com a sua avó, às vezes foi seu tio com a sua tia, às vezes pai e mãe. E aí, nesse momento, tem que vir certa emoção. Você não vai poder falar de uma forma, sabe, dura sobre isso. Eu trabalho com violência doméstica. Não passa credibilidade. Então, quanto mais você estudar, menos lacunas você vai deixar, menos espaços vazios, porque existe um problema. Quando a gente não sabe o que a gente está falando, tem duas coisas. Ou você tem uma personalidade mais calma, uma personalidade mais quieta e você deixa espaços na sua fala, você para, e aí você pensa, e aí você fala, e aí você fica com essa comunicação devagar. Ou, que é o meu caso, e vocês podem voltar um pouco esse vídeo que vocês vão perceber que quando eu tô pensando no que eu vou falar, eu acabo me repetindo. Eu posso repetir uma palavra, eu posso às vezes repetir uma frase inteira. É do meu perfil, mas também está relacionado com essa questão, que aqui nesse momento eu tô fazendo um vídeo quase que uma live, só não é live porque meu canal ainda é pequeno, por isso inscreva-se. E aí eu tô fazendo o vídeo gravado, mas já subindo logo em seguida, porque é para ser quase uma live, só que eu quero que fique aqui no YouTube porque eu amo o YouTube. E aí é uma conversa, e aí você vê que numa conversa você pode acabar sendo repetitivo, mas naquele momento que você só tem tantos segundos, se você falar mais você se perde, ou você perde a oportunidade. Ou então você não consegue atingir o coração daquela pessoa, porque às vezes a comunicação dela é diferente e ela vai te achar demasiado. E eu já me senti demasiado muitas vezes. Mas a gente vai lapidando e vai entendendo que a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente pode treinar, a gente pode melhorar para conseguir agradar mais gente, principalmente se forem possíveis clientes. Então, o treino
da sua oratória de maneira geral, eu citei só a modulação vocal, mas existem outros aspectos, ele vai te ajudar a ter mais segurança, porque você sabe o seu texto, você estudou aquilo, você já falou outras vezes. Ele vai te dar uma confiança maior emocional. Às vezes você vai ter que treinar seu emocional, porque às vezes você não consegue falar aquilo que você faz por algum pensamento errado que você tem, sabe? Às vezes você não vende porque você tem vergonha. Isso tudo é emocional e aí vai precisar trabalhar um pouco esses tópicos para ajudar aqui na hora de se comunicar. E aí tudo isso passa por treino. E de preferência que você não faça isso sempre sozinho. É importante fazer sozinho, sim, mas é importante mostrar para uma outra pessoa, ter com quem dividir, ter alguém para te dar retorno. Se possível, um profissional de vez em quando, né? Às vezes a gente não pode toda hora, mas ter um profissional ali para dar uma conversada. Eu lembro que um dos primeiros produtos que eu montei na empresa foi a minha primeira ideia de consultoria, que depois virou um produto chamado Vitrinismo, que é esse básico. Vocês perceberam que eu gosto do negócio do básico, que é a pessoa conseguir montar sua narrativa, conseguir organizar os seus canais de venda, né? Seja o WhatsApp, seja Google, seja Instagram. Organizar, não necessariamente produzir conteúdo a rodo, né? Porque nem todo mundo tem esse tempo de produzir conteúdo e a gente precisa conversar sobre isso no outro dia. Mas essa organização, ok? Então, para você fazer isso, passa por dados, passa por treino e passa por essas definições e esses aprimoramentos. Um último ponto aqui que eu quero colocar para vocês é que tudo isso, essa narrativa pessoal, que você também pode chamar de marca pessoal, tá? Pode ser a marca da sua empresa, pode ser a sua própria marca, né? Você como marca. E isso passa por essas definições de processo. Eu acho que eu queria deixar claro esse nome, porque às vezes você pode ver como marca pessoal em algum outro campo aí. E o último tópico que eu quero falar com vocês é que esse roteiro, acho que eu já falei aqui antes, mas eu vou reforçar. O roteiro, ele vai variar em elementos. Às vezes você tá num contexto que é para você ser realmente rápido. Então, às vezes você vai falar de uma forma geral, você não vai se aprofundar em nada, você vai dar só uma pincelada rápida. Às vezes você tem 20 segundos para falar, sabe? E não é para você ser demasiado, porque tá todo mundo falando um pouco, aí tu vai falar muito. Não faz sentido. Então, depois que você faz o roteiro, você consegue ver o que é o básico, o que já é um pouco de aprofundamento, o que é um pouco de venda. E aí você vai conseguir adaptar. Quando eu quiser falar pouco, esses são os elementos principais. Quando eu estiver falando para um cliente desse perfil aqui, esse aqui, ó, vou dar um exemplo de uma cliente minha, que ela é professora de português para estrangeiros. Esse é o foco dela. Então, existem formas e formas dela apresentar para diferentes possíveis clientes que ela tem. Às vezes, ela está aqui ensinando um executivo de uma multinacional que atua no Brasil. E aí, a forma dela de comunicar as aulas, o foco dela é aula de português para estrangeiro. Mas a forma como ela vai apresentar, como ela vai envolver essas informações é diferente quando ela está falando com um executivo de uma multinacional de quando ela está falando com um brasileiro que mora fora do país, que montou a sua família lá fora do país, casou com um estrangeiro e seus filhos estão crescendo sem contato com o português brasileiro. São duas comunicações diferentes, mas a partir do momento que você tem as informações centrais da sua mensagem, você consegue fazer as adaptações que vão envolver a forma como você se comunica, o que você fala, o perfil da pessoa, porque às vezes é uma pessoa mais dura e é importante que você não
deixe de ser você, mas você consiga trazer elementos de conexão. A gente pode falar um pouco mais sobre isso num outro dia. Me deixe saber, né? Se qualquer coisa, escreve nos comentários, me manda uma mensagem para eu saber que isso é importante. Formas da gente adaptar o texto para cada circunstância, para cada situação. Mas vocês conseguiram entender que quando a gente trabalha nossa narrativa pessoal, a gente vai sempre bater naquilo. Não estou dizendo que você não pode falar de outras coisas, que é a tal da linha editorial. Mas você precisa saber quais são os seus tópicos mais importantes para que, quando a gente for entrar em produção de conteúdo, né? E aí eu gosto de falar desse termo produção de conteúdo porque não é só para rede social, é produção de conteúdo em geral. Pode ser um panfleto, pode ser um banner, pode ser um vídeo, pode ser um zilhão de coisas. Pode ser um podcast, pode ser vídeo no Instagram, pode ser vídeo no TikTok, pode ser um zilhão de coisas. Mas quando você for fazer a sua produção de conteúdo, e isso aqui vai te nortear de quê? A quantidade de conteúdo que você vai fazer. Porque a frequência que você vai ter nessa produção de conteúdo. Quais são os assuntos que você vai abordar? E aí eu vou trazer aqui um exemplo que vamos dizer assim, vou trazer o meu mesmo. Eu sou assessora de comunicação, eu sou consultora, né, de redes sociais, estrategista de comunicação e isso é o que eu vendo, isso é o que me traz dinheiro, né? Isso é o que paga minhas contas. Mas eu não sou só isso. Eu também sou a Sharon que adora dançar. Eu sou a Sharon que adora cantar. Eu gosto de artes em geral. Sou a Sharon que tá aprendendo a cozinhar coisas diferentes, que já cozinhava um básicozinho, mas tô aprendendo a fazer outras coisas. Eu sou a Sharon que gosta de acordar cedo e ter uma rotina pela manhã. Eu sou a Sharon que tá aprendendo a fazer as unhas. Eu sou várias Sharon. Eu sou a Sharon viciada em visagismo, que fica lá no Pinterest montando pastinhas de visagismo, de colorimetria pessoal e essas coisas. Mas são interesses meus, particulares. Eu sou a Sharon que é da família Marques, que é filha do seu Edmilson, que é filha da Dona Isabel. Eu tenho muitos outros assuntos que rodeiam a minha vida, que formam a minha vida. Mas esses outros assuntos não vendem, correto? Eu ser filha dos meus pais não vende nada pra ninguém. Ou então eu gostar de cantar também não vende nada pra ninguém. Não tô em barzinho me propondo a cantar em canto nenhum, correto? Então, eu vou elencar com base na minha vida o que é prioridade, o que precisa aparecer mais, de uma maneira legal, que aí depois a gente vai falar um pouco sobre essa construção de conteúdo que não é chata, que não é massiva, que não é aquela coisa dura que a pessoa olha assim e fala, não. Mas eu preciso dar enfoque no meu trabalho, porque senão eu não tenho retorno no meu trabalho. Correto? Tem que plantar sementinhas ali. E aí esses outros conteúdos vão aparecer em volta. Claro, conteúdos que eu queira, porque às vezes eu posso ter um relacionamento horrível com os meus pais, que não é o caso, mas eu tenho um relacionamento horrível e eu não quero falar disso. E eu não sou obrigada a falar disso. Correto? Se tem uma coisa, uma regra maravilhosa, é que ninguém é obrigado a nada nessa vida. Algumas coisas a gente é obrigado, mas assim, em geral, não. E na rede social ou na produção de conteúdo, na nossa imagem externa, a gente pode sim escolher quais são os elementos que a gente quer dar enfoque, quais são os que a gente não quer dar enfoque. E aí a gente vai montar as nossas linhas editoriais com base no que é importante por causa dos nossos objetivos de negócio, mas também dando pessoalidade, que é aquilo que eu falei, às vezes faz mais sentido, e eu sou muito
muito dessa linha, a gente pode falar um pouco mais da diferença de você ter um perfil profissional para um perfil pessoal profissional e um perfil pessoal, né, nos canais de comunicação, nas redes sociais. Mas quando você tem esse do meio, que é o mais interessante mesmo, você precisa dar enfoque naquilo que você está querendo propor para as pessoas, principalmente, normalmente é venda, mas você precisa equilibrar com as outras coisas. Então, saber sobre o seu negócio e saber sobre você é o que vai te ajudar a definir o que você vai postar e as quantidades. Porque, por exemplo, se eu quero vender, se eu quero conseguir mais clientes de consultoria e eu só fico postando foto com meu namorado, o que a pessoa sabe sobre mim? Ela sabe que eu namoro, ela só sabe do meu namorado. E aí? Eu tô conseguindo vender alguma coisa com isso? Não. Então, precisa esse conhecimento sobre si mesmo, esse conhecimento do que você quer vender, é o que vai te ajudar a definir as suas linhas editoriais sobre o que você vai produzir conteúdo. E aí eu vou dar uma dica aqui já de Instagram, que é, com essas informações é que você vai montar a sua bio e é com essas informações que você vai montar os seus destaques, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí eu vou encerrar por aqui, porque já tem muito conteúdo para vocês matutarem. Mas o desafio dessa semana vai ser, com base no que você sabe sobre você, sobre o que você está disposto a falar sobre você e o que você está querendo vender, como ficaria, eu vou trabalhar com o Instagram mesmo, que é o mais famoso no momento, como ficaria a sua bio e os seus destaques, correto? Essa é a tarefa. E aí eu vou deixar de novo, você pode fazer aqui nos comentários, se você for uma pessoa que parou aqui do nada, né, que sei lá, o algoritmo te mandou, mas se você tá lá no grupo, de novo vai ter o prazo para entregar essa atividade lá no grupo, o que você escreveria, ou quais seriam os temas dos seus destaques no seu Instagram, e a gente conversa mais sobre isso na próxima semana. Então, um abraço, gente. Nos vemos na próxima e não se esqueçam, dá para fazer um marketing básico bem feito. É só isso que a gente quer para começar.